Olá, eu sou o Rogério Bon e nós estamos iniciando mais um programa Negócios de Família aqui pela TV Cidade de Farroupilha, sempre tratando desse tema desafiador, negócios aqui no nosso país. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial, tem uma larga experiência no contexto de desenvolvimento de pessoas e é a Luziane Borba. Luziane, seja muito bem-vinda aqui ao programa Negócios de Família. Obrigada, Rogério. É um prazer imenso estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da nossa vivência, do nosso dia a dia. Agradeço pelo convite. Luziane, para a gente começar a falar um pouco sobre os desafios de se preparar as pessoas para atuarem, seja dentro de uma empresa familiar, seja dentro de uma empresa não familiar, seja até mesmo para ter o seu negócio, antes disso eu gostaria de pedir para tu contar um pouco da tua trajetória profissional para os nossos telespectadores. Claro, Rogério. Essa área de desenvolvimento de pessoas, ela é, digamos que, muito rica e muito magnética. Ela atrai a gente de uma forma muito interessante, porque eu iniciei dentro do desenvolvimento de pessoas quando após eu tenho uma trajetória de início, com 20 anos eu fui trabalhar em Brasília, saí do interior do Rio Grande do Sul e fui trabalhar no gabinete na Câmara dos Deputados, onde eu tive a missão de botar ordem num gabinete masculino. Então, uma menina de 20 anos tendo essa incumbência não é algo muito simples, né? Não é fácil. Foi muito desafiador, mas missão dada, missão cumprida, né? Ainda mais para uma pessoa com perfil mais executor como eu. Só que essa tarefa, ela foi extremamente importante na minha vida, mas de certa forma ela também me gerou problemas de relacionamento, porque eu endureci demais. Então, durante todos os processos, eu fui enfrentando problemas de relacionamento. E isso é super comum nas pessoas. Quando tu enfrenta situações bem adversas, tu acaba criando uma armadura para te defender. E isso depois fica para a vida toda. Eu percebi em determinado momento que isso não estava legal para mim e fui buscar um processo, um mentor para me ajudar com isso. E realmente para mim foi algo disruptivo, foi algo que mudou a minha vida completamente. Eu consegui entender os processos, entender o porquê de tudo aquilo e foi para mim o divisor de águas. Depois desse processo, eu comecei a entender quem eu era de verdade, que não era tudo aquilo que havia sido formado. Então, como aquilo fez um bem imenso para mim, caramba, tenho que levar isso para as pessoas. Todo mundo precisa disso, né? E, na verdade, nós sabemos que todo mundo precisa de autoconhecimento e desenvolvimento, saber quem é de verdade. Então, eu iniciei o processo. Logo depois, a Dani, que é minha sobrinha, falando de empresas familiares, né? A Dani também estava passando por um processo complexo, fez um processo, teve uma mudança assim como eu, e nesse período eu já estava fazendo as minhas formações e ela quis também. Então ela começou a fazer as formações na área de desenvolvimento, coaching, mentoria e tudo mais, treinamento. E a gente, à época, criou o Sobreviver, que era uma empresa de autoconhecimento para pessoa física, né? Para cuidar de pessoas. Contudo, a gente, à época, não teve a clareza de entender. Sempre que falava sobreviver, a gente tinha que explicar o que que era, que não era de sobrevivência, mas viver acima da linha. Só que tudo que a gente precisa explicar dá problema, né? É, mais Então difícil. Exato. Então nós mudamos para a trilha do ser e Uhum. seguimos treinando pessoas, desenvolvendo pessoas. Logo adiante nós enfrentamos uma outra barreira. Tivemos demandas de empresas, porque o principal patrimônio de uma empresa são seus recursos humanos. E eles precisam ser treinados. Quanto melhor o seu autoconhecimento, melhor o seu potencial. Então, com essas demandas, Trilha do Ser não comunicava com empresas, né? Trilha do Ser. Era muito pessoal. Então, nós resolvemos criar o grupo Trilhas, onde mantemos a Trilha do Ser, porque continuamos cuidando de pessoas físicas, né? Os seus processos de desenvolvimento, seja pessoal, profissional, enfim, mas também de empresas. Então, iniciamos com treinamentos de equipes na parte relacional, né? Gestão de relacionamentos, a gente sabe que é muito complexo. As empresas hoje
compartilham 3, 4 gerações em uma empresa. E a gente sabe que cada uma tem um perfil diferente E de visões de mundo tratamento. diferentes, né? Muitas vezes a gente tem aquele Exato. jovem que acredita que é tudo fácil, tudo rápido e que quer resultados instantâneos. A gente tem aquela pessoa que tem uma experiência maior e que não tem paciência, muitas vezes, de lidar com esse jovem inquieto. E a empresa tem que sobreviver no meio de tudo isso, né? Isso é a receita para conflitos, né? Quando essas gerações se cruzam, sem buscar se conhecer e sem ter empatia, sem se colocar no lugar do outro, sem buscar um relacionamento mais harmônico. Então, a gente atua nessa questão de relacionamentos dentro das empresas, a gente atua também treinando equipes na parte mais humanizada, em atendimento e vendas, porque nós precisamos de conexão, principalmente no pós-período pandêmico, onde houve uma privação muito grande do convívio, as pessoas vieram com uma sede imensa de contato, de conexão, e isso gerou uma carência. Então, essa demanda reprimida toda agora é jogada no mercado e o mercado tem que atender, atendendo os clientes de uma forma mais acolhedora, mais humanizada, né? Luziane, uma das coisas que a gente costuma ver, e isso a gente vê nos nossos clientes e a gente escuta de um modo geral no mercado, é que hoje as pessoas são contratadas em função das suas competências técnicas, ou seja, suas hard skills, e são demitidas em função das suas competências comportamentais, ou seja, suas soft skills. É por aí mesmo? Tu percebe que ainda existe um grande espaço de necessidade de desenvolvimento nesse contexto das competências comportamentais pelas pessoas? Só existe, Rogério, cada vez mais, na verdade, né? Porque a gente está vivendo um boom de tecnologia, de inteligência artificial, e as competências comportamentais, as soft skills, elas não são muito trabalhadas. As pessoas, porque não é simples de trabalhar. Não é simples da gente trabalhar a inteligência emocional. A necessidade de haver o interesse da pessoa. Se eu não quero me desenvolver, não é a empresa que vai colocar forceps. Então, é bastante complexo. E sim, os currículos abrem as portas da empresa. Contudo, dentro da empresa, muitas vezes o profissional é um excelente técnico, mas ele enfrenta problemas de relacionamento muito grandes, porque justamente entra o que a gente falou anteriormente, as diferenças, e não só de gerações de perfis, a gente entra também com uma questão de diversidade. São vários fatores que entram dentro dessa receita, que para ela dar certo, tem que ser uma dosagem certinha, né? Então, sim, as soft skills são extremamente importantes, a empatia, a dificuldade das pessoas se colocarem no lugar dos outros. Porque não é só, não, eu entendo o que a pessoa está falando, não. É entender o posicionamento dela com os olhos dela. O que a gente brinca vulgarmente, calçar as chinelas da pessoa, né? Para que ela entenda o pisar, o caminhar, a caminhada dessa pessoa. E não é simples. E a cada vez mais as pessoas, elas precisam, ao mesmo passo que precisam desenvolver isso para ser um profissional mais completo, elas também mantêm a resistência, né? E aí existe uma questão que, por vezes, a gente escuta de clientes, empresários, o fato de qualquer capacitação que se dá para os colaboradores ser algo que se perde quando ele vai embora. Não, mas é caro tu investir num treinamento para colaboradores. Eu costumo dizer, caro é o erro que ele vai fazer ao não estar preparado. Tu enxerga dessa forma também? Com certeza. O investimento em capacitação, ele é, como o próprio nome diz, um investimento. Mesmo que aquele colaborador vá embora, o período em que ele desempenhou a função estando mais capacitado, ele já, de certa forma, se pagou o treinamento. E uma outra questão super importante também, que a gente sempre fala, o colaborador é contratado pelo currículo e ele é demitido pelos comportamentos, pelas soft skills. Da mesma forma acontece com as empresas. Um cliente, ele contrata a empresa pela sua aparência, por um marketing que viu, por uma indicação, contudo, se essa empresa não souber fomentar, quando eu falo empresa, não é só o front, não é só vendas, é
toda a equipe, de uma forma geral, operacional, financeiro, todos integrados, porque um comportamento inadequado demite um cliente. E a gente sabe que o cliente é o verdadeiro chefe de qualquer empresa, né? No momento em que ele decide pegar o cartão dele e passar em outra empresa, ele tem o poder de fechar, falir uma empresa, como a gente já viu imensas histórias de empresas extremamente tradicionais que não existem mais, né? Luziane, tu és treinadora comportamental, tu também tens diferentes formações na área de coaching e mentoring. Muitas vezes a gente vê pessoas que não têm experiência profissional se colocando na condição de coaches ou mentores. Eu entendo que uma pessoa com uma experiência de mercado, que é o teu caso, que é o meu caso, tem condições de colaborar com o desenvolvimento de alguém, até porque já passou por uma série de experiências. Então, essas formações, claro, elas ajudam, em primeiro lugar, a nós e depois nos ajudam a ajudar os clientes. Tu pensa dessa forma também? Sim, com certeza. A melhor qualificação é a experiência e a qualificação. Não adianta eu ter só uma experiência se eu não lapido, ele fica como um diamante bruto, né? E as minhas formações, elas vêm a lapidar, porque me dão mais subsídios e mais recursos para eu entregar para o meu cliente. Sim, eu já passei por uma situação semelhante, ou sim, um cliente meu já teve tal experiência. Então, eu consigo ter a visão das possibilidades daquele problema, mas é indispensável a gente se manter atualizado, buscando mais formações, buscando recursos, porque o cliente precisa. Quanto mais repertório eu tiver na minha mala para entregar para o cliente, melhor eu serei como profissional e como empresa. Quando tu tens conversado com os clientes, com as empresas, o que tu tens percebido? Quais são as principais dificuldades, as principais queixas que estão chegando, as principais dores, como a gente costuma falar aí nesse contexto de negócios, que os teus clientes estão te passando hoje? E como a nossa pegada é mais do comportamental, a gente acaba percebendo muito essa questão de relacionamentos dentro da empresa e a questão de manter os colaboradores alinhados com a cultura da empresa para o atendimento, para proporcionar ao cliente o atendimento dentro do que a empresa se propõe. Empresas que buscam gerar uma experiência para o cliente, empresas que querem estabelecer uma conexão, não só aquela relação única comercial, onde uma venda de um produto ou um serviço, mas estabelecer uma relação mais longeva, onde o cliente, ele além de voltar a comprar novamente, a fazer novas negociações, ele também indica. Então, preparar a equipe para isso, para eles entenderem que é um novo momento, que a gente não está mais na época em que as vendas eram só aquela questão de trocas, troca do dinheiro pelo produto ou serviço, e está tudo bem. Mudou. Hoje, vendas são decorrentes de relacionamentos, as equipes entenderem esse processo está sendo um pouco árduo para as empresas, assim, para mudar essa cultura, nem é a cultura da empresa, mas o senso comum de negociação que está mudando, né? É essa percepção que a gente tem dentro dos clientes. E isso, lógico, acaba impactando na lucratividade da empresa, nas finanças, porque eles acabam não convertendo como gostariam, né? E aí diminui um pouco o faturamento. Mas é um processo que ele deve se intensificar muito mais nos próximos anos, esse tipo de cultura, de tu entenderes que um cliente que está dentro da tua empresa, ele já é teu. Tu só precisa fomentar. Ao passo que buscar um novo cliente custa 7 vezes mais do que tu manter esse cliente ali. Então é uma questão até de inteligência de negócio, né? De tu olhar para o patrimônio que tu tens dentro da tua empresa e só fomentar. As empresas, elas adoram dar bônus para atrair novos clientes. São bônus só para novos. Mas os que estão lá dentro já, que é só tu fazer um carinho, que eles se mantêm, são subjugados, né? Luziane,
A gente está vivendo um momento que as relações virtuais estão muito mais fortes. A gente tem, desde o processo da pandemia, um acréscimo gigantesco na forma de atendimento virtual, na desnecessidade das pessoas se encontrarem para fazer negócios. Isso também está causando uma necessidade de adaptação e transformação dentro das empresas, na tua visão? Total, porque a necessidade de humanizar essa forma de atendimento, porque a gente sabe que quando tem a presença física, a conexão ela é mais fácil, mas quando nós estamos separados ou por um celular, né, pela tela de um celular, de um computador, enfim, há necessidade de um empenho maior para gerar uma conexão com o cliente, para dizer assim, eu estou aqui, eu te vejo, eu te reconheço, tá? Então, formas de atendimento. O WhatsApp, que é a ferramenta mais utilizada hoje, tem muitas empresas que já deixam ali todas as respostas prontas para o cliente. E isso fica muito impessoal. Como tenho um nome um pouco incomum, digamos assim, não é um nome muito frequente, raros são os casos de que, apesar de eu ter escrito, me perguntam o meu nome e eu escrevo, quando vão falar comigo novamente e referir o meu nome, escrevem errado. Isso é algo, o nome o que de mais magnético a pessoa tem. Falou Rogério, opa, tu já fica atento. Falou Luziane, eu fico atenta. Porque é a nossa conexão, é a nossa identidade, é a nossa essência. E as pessoas esquecem disso, pormenorizam essas questões e acabam tornando os atendimentos mais impessoais, né? Então, tanto no telefone, a forma como tu vai atender um telefone, porque quem está do outro lado percebe a energia da tua voz. Se está com uma voz mais rude, se tu está com uma voz mais tranquila, mais calma, transmitindo segurança, confiança para o cliente. Isso serve tanto para a voz quanto para digitar. Se eu digito de uma forma com letras caixa alta, transmite uma mensagem ruim, né, de voz alterada. Então, a forma como eu digito, de vez em quando usar uma figurinha, um emoticon ali, mas pontual, né? Nada aquela coisa carnavalesca, mas para humanizar, um joinha, um ok, e vai conectando com o cliente. As ferramentas online, elas chegaram para ficar, né? E cabe agora às empresas utilizarem elas de uma forma mais humana, porque apesar de ser uma máquina intermediando ali, em ambos os lados são pessoas, são seres humanos que estão. Então, essa conexão precisa ser estabelecida para que as relações sejam de verdade mais continuadas. E, por outro lado, acaba aparecendo, às vezes, situações onde o teu interlocutor começa a escrever sem ter aquele preparo básico para escrever, cheio de Nossa, abreviações, né, mandando palavras completamente erradas, aí tu tem dificuldade até de entender o que a pessoa está escrevendo, e é uma clara falta de preparo. A pessoa deveria se dar conta, olha, eu não posso ser tão informal aqui, vou escrever mensagem, vou escrever mensagem, não vou escrever MSG ou alguma sim, coisa desse tipo, né? Também é algo que está sendo visto. com toda certeza. Escrever a grafia correta é importante. E uma outra questão agora que eu lembrei, e que é mega importante, né, é a pessoa ouvir. Ouvir ou ler e saber e interpretar o que a pessoa está pedindo ali. A escuta ativa ou a leitura ativa. Ah, eu não entendi direito. Vou perguntar para o cliente: é isso mesmo que você quis dizer? Por quê? Porque quando tu tem a escuta ativa ou a leitura mais ativa, tu busca entender a real necessidade daquele cliente para resolver o problema. Ao passo que muitas vezes tu escreves uma coisa, a pessoa entende outra e te responde algo totalmente fora de contexto. Então fica aquele telefone sem fio que perde total sentido, né? E E muitas desconecta, vezes lógico, o cliente. e gera conflito, às vezes, um conflito não porque as partes estejam de fato discordando, mas simplesmente porque não se entenderam o que estavam dizendo um ao outro, né?
Exato. E a gente vive num período em que boa parte da população, por vezes, parece analfabeta funcional. Lê, mas não interpreta o que está escrito ali. Então, esse é um outro cuidado que a gente tem que ter. Ler com atenção. Senão, realmente, é porta de entrada de conflitos, como tu falaste. Luziane Borba, treinadora comportamental, master coach, cofundadora do grupo Trilhas. Eu vou pedir para tu deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo aqui no programa Negócios de Família. Bem, Rogério, é um imenso prazer estar aqui com vocês, compartilhando para Dani e eu, dentro do grupo Trilhas, falar sobre pessoas, falar sobre comportamento humano, é algo que é extremamente gratificante. E a gente sabe que ele é super importante, ele é base para qualquer tipo de relação, seja entre a própria família, dentro de uma empresa, muitas vezes há conflitos porque tem as gerações diferentes ali, uma empresa familiar onde está o pai, a mãe, e começam a entrar os filhos que têm uma mentalidade diferente e muitas vezes um perfil comportamental diferente. E começa a gerar conflito, um pai que tem um perfil mais executor, que vai puxando, e um filho que é mais técnico, mais analítico, buscando ali, acaba gerando conflito. Então, a minha mensagem é que buscar se conhecer, buscar desenvolver o seu potencial humano, né, o autoconhecimento e o autodesenvolvimento, segundo os principais empresários do país e do mundo, um dos pilares mais importantes do sucesso de um negócio. Porque esse negócio formado por pessoas mais desenvolvidas acaba tendo uma visão melhor do negócio e coragem para passar esses obstáculos que aparecem todos os dias dentro dos negócios, né? Então, invistam em desenvolvimento, no seu desenvolvimento e no desenvolvimento das suas equipes. O retorno, ele é certo. Luziane, muito obrigado por ter participado aqui do programa conosco. Obrigada, Rogério. Um prazer imenso. Tchau, tchau. Para os nossos telespectadores, todas as segundas-feiras estamos juntos aqui às 19 horas pela TV Cidade de Farroupilha. Nos vemos na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.